Festa de São João Batista 2026. Tema central: com São João Batista somos chamados a viver o ano jubilar franciscano 2026. Tema do dia: João, testemunha do fim anunciado. Sejam bem-vindos à 7ª noite do novenário em preparação para a festa de São João Batista. Nesta 7ª noite, meditaremos sobre João, testemunha do fim anunciado. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou a ele alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Com fé e devoção, iniciemos cantando. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia, fazer penitência, sempre, sempre João dizia, fazer penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. As margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Às vezes João se zangava com os muros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Boa noite. Boa noite você que veio hoje nessa 7ª noite da nossa novena em honra a São João Batista. Pela primeira vez hoje, né? Estou vendo aqui a família da Maria José que hoje veio, né?
Vemos aqui a família de Deusdete, ele trouxe uma gente de Barreiras, de Zezito, né? Que trouxe uma gente de Barreiras, né? Sejam bem-vindos. Todos nós viemos para a 7ª noite da novena de São João Batista. Seja bem-vindo, seja bem-vindo lá, seja bem-vindo, seja bem-vindo lá, paz e bem para você, paz e bem para você, Invocamos a Santíssima Trindade, cantando. em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Cantamos a nossa palavra e louvar o Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, Para louvar, e agradecer, bendizer e adorar, te amar, Deus Filho de amor. na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Que amigo nesse amor de Cristo, queremos agora pedir a Jesus, misericordioso, que tenha misericórdia de nós, pecadores, somos frágeis, somos limitados, e diante da sua misericórdia, pedimos perdão cantando. Eu confesso a Deus a vós, irmão, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos, em palavras, atitude, omissões, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus Pai que nos perdoe e nos sustente em suas mãos. O seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Cantemos pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Oremos. Apresentamos diante do altar do Senhor as nossas intenções. De modo especial, vamos colocar em oração pelos noiteiros dessa noite que vieram, né? Que o Senhor abençoe abundantemente a vida deles com
e prosperidade na vida de cada um. Que abençoe cada um de nós que viemos hoje nessa noite. E coloque aqui também alguns de nossos que encontram precisando de uma cura, de uma que está doente, precisa da bênção, da saúde. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos nos sentar e vamos ouvir nosso retorno sobre a testemunha do anunciado. Também para João, o aparecimento de Jesus na cena pública foi marcante. João sabia que ele não tinha o poder suficiente para completar a obra de levar o povo de Israel arrependido à salvação. Porém, não tinha certeza de quem exatamente conseguiria realizar. Sua mensagem, centrada no julgamento e no castigo iminente, dava a impressão de que ele próprio estaria presente quando se desenrolasse o drama final. Com o passar do tempo, vendo as coisas evoluírem de forma diferente, especialmente tendo de encarar a perspectiva de sua própria morte iminente, ele reformulou sua expectativa. Teve que enfrentar a morte sem qualquer sinal de resgate ou defesa por parte de Deus, que ele acreditava ter lhe confiado a missão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Quando João indaga, és tu aquele que há de vir? Não está fingindo ignorância. Ele que talvez nunca tinha visto em Jesus o cumpridor de sua própria profecia, está abrindo a possibilidade de rever suas esperanças, para evitar ter de abandoná-las por completo. Identificar Jesus com o que há de vir, entre aspas, significa reformular toda a sua proclamação, porque Jesus parecia divergir de forma profunda de suas próprias expectativas. Com muitos outros, João não obtém de Jesus uma resposta direta sobre quem é ele, mas sim uma lista de feitos operados por Deus por meio dele, feitos que anunciam o que o fim jubiloso e não é cruel está prestes a chegar. João estava assistindo, desconcertado, o fim que é proclamado como iminente. Daí a advertência pessoal de Jesus em forma de bem-aventurança. Bem-aventurado aquele de não ficar escandalizado por causa de mim. Jesus implora a seu primeiro mestre que reconheça em seu ex-pupilo a inesperada consumação do desígnio de Deus para Israel. Jesus lhe anuncia com delicadeza que deve depositar sua fé nele. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Hoje estamos iniciando a 7ª noite dedicada a São João Batista. E o título desta noite é O Fim Anunciado. O que está falando desse fim anunciado? Quando fala do fim anunciado, logo está falando de um fim que é da vida do próprio João Batista, né? Pois aqui ele estava já na prisão e via 2 dos seus discípulos a Jesus para lhe perguntarem: És tu aquele que estava para vir? Não foi isso, gente? És tu aquele que estava para vir? João também tinha dúvida. Por que João tinha dúvida? Porque ele não tinha certeza que aquele que estava para vir se era realmente Jesus. E por isso ele teve as dúvidas, e ele queria tirar essa dúvida, porque ele estava na prisão, e ele queria que alguém fosse libertá-lo da prisão. Como ele anunciava, o reino de Deus está próximo. Tirai, olha bem, tirai do meio de vós todo o mal. Então, aquele que tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem nada. Aquele que estava tendo alguma coisa a mais, dê àquele que nada tem. Aquele que tem o que comer, dá a comida para aquele que não tem, que está passando necessidade. Então, João estava vendo que o povo daquela época, principalmente os fariseus, João via que eles rezavam muito, falavam muito com Deus, mas na prática não fazia nada que agradava a Deus. Por isso que ele dizia: raça de víbora, o machado está posto na árvore, que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Por isso que ele chegou ao ponto de denunciar Herodes por ter tomado a mulher do seu irmão Herodes. Imagina bem, adultério, como ele dizia, é adultério. E por essa razão, ter denunciado o próprio rei, custou caro a vida dele. A mulher perseguiu João Batista até o momento de mandar matá-lo. Agora imagina tudo isso, a força do mal, quer abafar o bem.
João, a voz que grita no deserto, estava preso. E ali, a única esperança agora ali seria Jesus. Por isso que ele manda esse pessoal, manda dois dos seus discípulos ir lá. E o que Jesus fala com o discípulo de João Batista? Ide lá, ide contar a João, que eu sou aquele que você pode ver realizando, e conte para ele que os cegos recuperam as vistas, os surdos ouvem, os coxos andam. Imagina bem, tudo isso que Jesus estava realizando, os discípulos viram e contaram para João. E João deu esse grande testemunho. Como João teve uma fala, ele ficou desconectado, porque ele desmontado, porque na verdade ele sentiu que aquela pessoa que estava enviando aquela mensagem para ele era o próprio Filho de Deus, né? O próprio Filho de Deus. Por isso que aqui é o fim anunciado de João, que ele estava próximo a morrer. Mas ele acreditou que ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando antes João batizava nas margens do Rio Jordão, Jesus também batizava na região de Salim, do outro lado do rio. E quando Jesus passa na frente dele, João dizia para os seus discípulos: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João declara tudo isso como Cordeiro de Deus, mas João, ainda com toda essa resposta que ele via que era Jesus, ele teve dúvida e tirou as dúvidas depois que os discípulos contaram a história para ele, né? Mas diante desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele mesmo que hoje no seu Evangelho fala para nós: não tenhais medo dos homens que andam por aí praticando o mal que abafar o bem. Por isso que eu falei há pouca hora, como João Batista, a voz que grita no deserto, o demônio quis abafá-lo, quis tirá-lo do meio deles, que estava atrapalhando a vida deles. Assim, no tempo de Jesus, do mesmo jeito, e Jesus dizia: não tenhais medo, eles matam o corpo, mas não matam a alma. Vocês devem ter medo, não é do corpo, mas devem ter medo daquilo que mata a alma. Porque matando a alma, não tem mais a esperança de vida. Matando o corpo, você tem esperança de uma vida eterna, e a alma não. Então, por isso que o Evangelho conta e tudo isso para nós. E ele fala ainda que nós não conseguimos esconder nada das vistas do Senhor. Tudo aquilo que você faz, no mais escondido que seja, ele é revelado. É revelado pelos pedaços, né? Revelado porque Deus ouve tudo aquilo. O próprio Deus não é capaz de desmontar o mal, mas o próprio mal que a pessoa pratica, o mal que eu quero dizer, o demônio, o próprio mal é capaz de desmontar, para que demonstre o caminho de muitas pessoas através de comunicação errada, de crítica, de perseguições, chegam ao ponto de colher o maior número possível de pessoas para que ele faça o laço, a colheita dele. Está vendo? O demônio não contenta em pegar uma pessoa, ele contenta em pegar multidões de pessoas. Ele arma o laço dele para pegar muita gente, através de uma fofoca que a gente trama, através de uma mentira que eu conto, que vai traçando a mentira de um para o outro, né? Uma mentira: olha, me disseram isso de fulano e tal, me disseram isso de fulano e tal, e vai fazendo aquela fofoca. Antigamente, quando eu trabalhava na sala de aula, eu fazia esse tipo de comunicação para ver o quanto a fofoca ela espalha rápido. De ouvido para ouvido, ela vai tão rápido que dentro de pouco instante, uma pessoa que fez uma coisa que chama a atenção da comunidade, é questão de pouco tempo, está a comunidade inteira sabendo. Por quê? Por que tudo isso? É o próprio demônio que faz com que a coisa se semeia, a semente do mal, a semente do ódio, a semente da crítica, a semente daquele que quer. Mas quem é que é capaz de abafar isso? Aquele que
que ouve e fica calado. Cala. Ganha muito mais do que... Olha, eu não acredito nisso, não. Né? Vamos confiar em Deus, vamos deixar isso de lado, que não quer tecer, não quer fazer parte dessa tecelagem dele, não. Não quer fazer parte dessa comunicação de fofoca, porque essa fofoca não leva a lugar nenhum, ela leva a um caminho de laçar muita gente aí. Então vamos pedir a Deus que nos ensine a trabalhar no seu verdadeiro reino, porque Ele quer de nós o amor, a justiça e a paz entre nós. É isso que Ele quer de nós, é isso que João Batista falava. João Batista quer que esse reino de Deus cresça e ele diminuía. Assim somos nós. Devemos que o reino de Deus sempre cresça entre nós. O reino de amor, o reino de justiça, o reino de fraternidade, o reino que tudo possa evoluir para o caminho do bem, não para o caminho do mal. Né? Então vamos fazer parte desse amor e jamais fazer parte dos trabalhos malignos. Né? É um trabalho que muito envolve pessoas e nós jamais vamos colocar em prática a vida deles, a vida de nenhum de nossos irmãos. Nós queremos sempre o bem. Desejo o bem, que você também vai receber o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vamos fazer nossas preces, cantando a nossa ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celestial, que sois Deus. Tem piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tem piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem piedade de nós. São João Batista, Rogai por nós. primo de Cristo, Rogai por nós. amado por Deus, Rogai por nós. rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, profeta do Altíssimo, repleto do Espírito Santo, Rogai por nós. rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, Rogai por nós. alegria do povo de Deus, Rogai por nós. modelo de fé, Rogai por nós. rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, Rogai por nós. grande e prudentíssimo, Rogai por nós. justo e clemente, Rogai por nós. rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, Rogai por nós. conversão dos incrédulos, Rogai por nós. caminho da salvação, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, Rogai por nós. precursor e mártir do Senhor, Rogai por nós. odiado e degolado, Rogai por nós. rogai por nós, rogai a Deus. São João Batista, Rogai por nós. pregador da moral cristã, Rogai por nós. mártir pela unidade
professor dos princípios cristãos, rogai por nós. maior já nascido dentre os homens, Rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, Rogai por nós, santificado no seio materno, rogai por nós, filho de Isabel, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, Rogai por nós, esplendor da Santa Igreja, rogai por nós, protetor da família Jovicense, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, Rogai por nós, nosso amado padroeiro, rogai por nós, protetor de nossa diocese, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tenha piedade de nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantamos nosso canto das ofertas, onde iremos ofertar, podemos ofertar nesse momento, né? Pedindo o nosso coração a Deus. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criar tudo inédito, coração para sonhar, o tempo sempre a bater. Ansioso por entender as coisas que tu disseste, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja com cheiro de paz. E não se sinta capaz de sentir ódio ou amor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. E agora, com muita confiança no Pai, rezamos juntos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar essa oração juntos? Juntos vamos rezar. Senhor, que mostraste a João a limitação do seu projeto. Faz com que os nossos projetos não ocultem a utopia de Jesus. Não permita que nossa profecia se morra na crítica azeda, mas que continue na construção de alternativas para poder construir um mundo cada vez mais parecido com teu reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Então estamos chegando ao final da nossa novena. Eu quero agradecer especialmente os noiteiros dessa noite, a você primeira vez na nossa novena, e a todos nós que viemos hoje como noiteiros, né? Nesta noite. E eu quero também dizer que amanhã teremos a 8ª noite do nosso novenário, que temos como responsável, aqui temos Sansão e Cécia, Flávio e família, Lindaura e família. Convidados da noite. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Batista, desça sobre nós, nossas famílias, a paz, a alegria, a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos o canto final, que é de São João Batista.
sempre nos